O mundo dos negócios não é para os fracos. Você já deve ter percebido isso, né? Quem tem empresa sabe isso na prática, que você tem que ter um nível de força. Então, se você é um empresário, um líder, um gestor, um executivo, já enfrentou crises que muitas vezes poderiam parecer impossíveis de se superar. Já deve ter momentos que você olhou para a sua empresa e pensou, puxa, será que a gente vai conseguir sair dessa? Se ainda você não passou por isso, é uma questão de tempo, né? Eu já passei por umas 2 vezes por questões assim bem impactantes, mas enfim, estou aqui conversando com vocês. E hoje eu quero te mostrar aqui como manter uma equipe forte com saúde mental, focada, mentalmente inabalável diante das dificuldades. E para isso a gente vai aprender com os maiores exemplos de resiliência e liderança de todos os tempos, que foi a expedição do Ernest Shackleton à Antártida. Então imagine que você está numa situação extrema, né? Então imagine aí uma dificuldade de mercado, ou até mesmo à beira de uma falência, os clientes estão sumindo, caixa no vermelho, funcionários desmotivados, situações extremas, né? Então tem outras dificuldades mais brandas, mas vamos colocar no extremo, fica mais fácil para entender. Então o que você faz? Você entra em pânico, começa a tomar decisões desesperadas, ou você tem a tendência de assumir uma liderança com clareza, com tranquilidade, com calma, mas com foco e determinação? E foi isso que o Shackleton fez, só que num nível extremo, né? Porque ele não estava apenas tentando salvar uma empresa, ele estava tentando salvar as vidas. E mais incrível, ele não conseguiu somente manter os seus 28 homens vivos, né? Então, um spoiler aqui do final da história, mas ele preservou a sanidade mental e a moral da equipe, mesmo em condições desesperadoras. Bom, então para você entender esse drama aqui que eu estou contando para você, o ano era de 1914, o mundo estava ali prestes a entrar na Primeira Guerra Mundial, né, enfim, talvez aí a grande era das expedições já estivesse se encerrando, mas existia ali um último desafio que era atravessar a Antártida a pé. Então foi isso que o Ernest Shackleton ele colocou como meta. Ele era um irlandês, ele reuniu lá 28 homens para essa missão audaciosa, né? Passar, né, cruzar a Antártida a pé. E eles partiram lá confiantes com seu navio Endurance, que é um excelente nome. Eles partiram lá da Inglaterra, foram até a Antártida. Só que antes de eles começarem a travessia que eles tinham que fazer, o gelo acabou prendendo o navio. E eles ficaram sem a possibilidade de resgate, sem rádio, sem GPS, em 1914, né? Não tinha nada. Né? E depois de alguns meses presos, o gelo esmagou o Endurance e o navio acabou afundando. Então agora imagina, eles estavam lá na Antártida, sozinhos, sem rádio, sem nada, sem abrigo, num dos lugares mais inóspitos do planeta, sem nenhum contato com o mundo exterior e nenhuma certeza de que seriam resgatados. Então imagine, esse é o drama da situação. Então o que poderia acontecer? Poderia acontecer motim, desespero, loucura, né? E o mais interessante, né, pelas histórias que são contadas do Shackleton, e mesmo ele, como sobrevivente ele contou a história, é que ele conseguiu manter a ordem, ele manteve a disciplina e mais impressionante, o espírito de luta do grupo. Né? Ninguém desistiu. Então 2 anos depois, eles foram todos resgatados com vida e ninguém enlouqueceu com essa situação. E a pergunta que fica é, tipo, como que ele conseguiu isso? Né? O que o líder precisa ter para manter a sua equipe firme diante do caos? Como que você vai aplicar esses princípios no mundo corporativo, no mundo dos negócios? Se você já liderou uma equipe, você sabe que nem sempre as coisas saem como planejado. Né? Quem nunca, né? Planejou e vai depois para a prática e a coisa não acontece. O mercado muda, os clientes desaparecem, crises. Né? Então, a empresa precisa ter essa resiliência como o endurance. Né? E muitas vezes está navegando bem, mas de repente algo inesperado acontece e você se vê preso ali no gelo sem saber para onde ir. Então a questão não é se a sua empresa enfrentará dificuldades, mas é como você e sua equipe irão reagir quando isso acontecer. Então muitos empresários, quando enfrentam crises, eles começam a agir no desespero. Eles acabam desmotivando a equipe, cortam investimentos errados, tomam decisões impulsivas e no final acaba agravando ainda mais o problema. Mas temos as histórias daqueles que saem vitoriosos, né? Aqueles que fazem a história efetivamente e aqueles que mantêm a cabeça no lugar. Então esse é o meu papel, né? Como pessoa que, como profissional que ajuda empresários a organizar a equipe, liderar com clareza, exatamente como o Shackleton fez. Então nos próximos minutos, aí, nos próximos vídeos, a gente vai destrinchar os princípios que fizeram o Shackleton e sua equipe sobreviverem e como aplicar isso na sua empresa, né, para tornar as equipes mais resilientes, com mais saúde mental
mais produtivas, mais unidas dentro das empresas. Alguns pontos que a gente vai falar sobre liderança em tempo de crise, né, como manter sua equipe forte, mesmo quando parece tudo está desmoronando, né, então como você mantém isso. A gente vai falar sobre unidade e espírito de equipe, um segredo para criar times que realmente se ajudam e crescem juntos. A comunicação e a clareza de propósito, como que você vai evitar mal entendidos e garantir que todos saibam exatamente aquilo que estão fazendo. E os 3 pilares de um time vencedor, que são 3 virtudes chamadas justiça, magnanimidade, caridade. E como que você aplica isso no ambiente corporativo. Então, se o Shackleton conseguiu salvar sua equipe nos ambientes mais hostis do planeta, imagine o que esses mesmos princípios podem fazer pela sua empresa. Então, a gente vai descobrir juntos como aplicar isso no dia a dia.